O jornal Folha de São Paulo desta terça-feira, dia 17 de dezembro, traz uma reportagem feita a partir de um estudo científico do crescimento das igrejas evangélicas. São muitas igrejas, inclusive várias denominações dentro de um mesmo caminho. E mostra um dado importante, que é o crescimento das igrejas evangélicas conforme a crise econômica do Brasil. Pelos dados que são mostrados, é uma pesquisa dos professores economistas Francisco Costa, Ângelo Marco Antônio e Rude Rocha. Então eles mostram que com a crise econômica e a abertura comercial de 1990, houve uma modificação em que as pessoas procuraram também, no caminho espiritual, uma força para sair da crise econômica. Então eles vinculam o aumento dos evangélicos com a crise econômica. E ao mesmo tempo é o período mais forte ainda na Igreja Católica do aquilo que a gente chama de teologia da libertação, uma visão mais social da igreja do que espiritual em muitos discursos. Então, houve essa fuga. Pelos números, para que vocês tenham ideia, em 1950, os católicos brasileiros, ou pessoas que se diziam católicas, eram 94,2%. Em 1960, 10 anos depois, passou esse número para 94%. Em 1970, caiu já para 92,7%. E os evangélicos passaram para 5,1%. Em 1980, os evangélicos subiram para 6,7% e os católicos 90,1%. Aí veio o período da crise econômica mais aguda. Os evangélicos subiram para 9% e os católicos 84,2%. Já em 2000, os evangélicos passaram para 15,7%. E os católicos 75,2%. Em 2010, os evangélicos passaram para 22,9% e os católicos para 66,7%. E agora em 2019, com alguns reparos, os evangélicos são 31% e os católicos 50%. Olha a queda que houve. Evidente que tem outras religiões aí colocadas para fechar esse número, mas de qualquer forma os evangélicos subiram com a crise econômica e, segundo a reportagem, que começa assim: crises econômicas têm impulsionado a expansão da população evangélica no Brasil, com reflexo sobre a balança política, pois esse movimento favorece a eleição de candidatos ligados a essa fé. Essa é a conclusão, né? Agora, a hipótese dos autores é que os brasileiros adversamente atingidos por crises se tornam mais suscetíveis à forte retórica religiosa de cura dos problemas pela fé apresentada pelas religiões evangélicas. É um retorno daquela visão antiga da prosperidade, né? A fé pela prosperidade. Se você tem fé, você vai ser próspero. Tinha muito essa visão anteriormente. Mas de qualquer forma, mostra uma mudança categórica aí no comportamento da população e também uma certa fragilidade. E outro aspecto que eu acho mais fundamental é que as pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam de uma voz espiritualizada. E esse sentimento cresce nas adversidades. Vem uma crise econômica, vem um sofrimento, vem uma perda. Ele vai procurar o quê? Um conforto, ele vai procurar uma mensagem. E se ele não encontrar essa mensagem numa igreja, ele vai procurar noutra que vai dar essa mensagem de conforto espiritual. Isso é que tem acontecido dessa forma. Nós não estamos aqui entrando em juízo de valor se a teologia da libertação foi boa. Ela pode ter vivido um momento que só se falava sobre isso, desde a carta de Medellín, só se falava sobre essa visão mais à esquerda, e houve uma transformação, comunidade de base, enquanto que as pessoas estavam querendo escutar: Deus existe, Deus pode te ajudar. E aí esse vácuo surgiu e foi abraçado
pelo mundo evangélico e as pessoas que procuravam esse colinho arranjar esse útero desta forma. Isso altera? Altera. Por quê? É o contrassenso também que existe. Quando a materialidade quer se impor, existe sempre uma voz querendo a espiritualidade. E aí vocês imaginam qual o caminho a seguir. O homem é humano.